Meu nome é Marcelo Soares, eu sou membro da comunidade Mistério de Amor. Vira assim, menos responsabilidade. E a gente é uma alegria estarmos aqui. Deus vai te surpreender. É uma alegria enorme estar aqui hoje nesse evento com vocês, né? E ter a certeza do nosso coração do agir poderoso de Deus. Ter a certeza de que o tema que nos foi proposto é justamente o amor. O amor. A família como fonte de amor. E a gente vai partilhar um pouco sobre como isso funciona na prática. O ideal é a gente sempre estar falando na prática, né? Porque a gente precisa ser mais que leitores ou ouvintes da palavra, mas praticantes da poderosa palavra de Deus. Eu sou casado com a Andréia. Eu sou a Andréia, esposa do Marcelo, e estou aqui, né, para tentar ajudá-lo no que ele vai falar, porque ele me surpreende sempre. Ele falou de hoje, mas ele não falou que eu teria que estar aqui na frente com ele falando também, né? Hoje na nossa paróquia, todo primeiro sábado do mês a gente reza 1000 Ave Marias. E aí ele foi primeiro, e ontem foi meu aniversário. Eu tive uma graça que a ficha ainda não caiu, né? O padre celebrou uma missa na minha casa, dia do Sagrado Coração, e eu fiquei radiante. Eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo, e ainda não consigo. Mas ele foi, eu falei para ele, vou para casa, ajeitar as coisas, porque a gente vende um bolo de aipim delicioso, e ele está ali atrás, depois se você quiser comprar. E aí eu falei para ele, eu vou para casa e te espero lá, se der eu volto. E não deu, não voltei, fiquei em casa. Quando ele chegou, eu mandei uma mensagem para ele, Pedro, nós vamos, quando eu chegar. E aí ele chegou e falou assim para mim, olha, você vai ficar lá na frente comigo hoje, porque tu também vai falar. Eu falei, gente, como assim, meu amor? E aqui estou eu, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa. E Deus tem colocado que eu tenho que perder o medo, porque senão eu não vou avançar. Então eu estou aqui, que seja o que Deus quiser, né? Vou falar o que o Espírito Santo conduzir. Aquilo que os nossos ouvidos precisam ouvir para dar continuidade lá na nossa casa. Olha, gente, eu vou me sentar ali e ela vai continuar. Não é verdade? Oh! Amados, pega a sua Bíblia. Você trouxe a Bíblia? Ah, meu Deus do céu! A Bíblia, a gente precisa estar com a Bíblia. A gente precisa muito. Você trouxe o celular? Trouxe? A Bíblia é mais importante que o celular. Pode ter certeza. E a gente precisa então começar a falar assim. Por quê? Porque a gente precisa priorizar coisas na nossa vida. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando eu ando com a Bíblia, eu estou andando com Deus, literalmente. Pode ter certeza disso. Tem gente que fala assim, não, a Bíblia é só a Bíblia aberta. Não, a Bíblia o carro aberto ou fechado não é um carro? Por que a Bíblia só é Deus aberta? Né? Não, fechada também é.
E a gente está andando literalmente com Deus, né? João vai dizer isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele quer dizer? A palavra. Desde a eternidade, Deus vem nos ensinando e falando conosco sobre a importância. Pela palavra tudo se criou. A palavra. Então a gente vira para o teu irmão e fala assim: irmão, vamos trazer a palavra no próximo evento. Isso, fala com ele, com ela. No próximo evento tu traz a tua Bíblia. Amém? Pega aí no livro de João, Evangelho. João 3, todo mundo conhece essa palavra. João 3,16. João 3,16. Vai dizer assim. Amém? Vai dizer assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler o 17 também. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amados, quando eu leio, é muito sincero o que eu vou falar, toda vez que eu leio ou me lembro quando João diz de tal modo, eu fico tentando imaginar o que João quis dizer com esse de tal modo. Eu penso que ele não encontrou palavras para expressar o amor de Deus. E aí a nossa pregação hoje, a nossa partilha hoje, nesse primeiro momento, é o quê? A família como fonte do amor de Deus. E aí eu começo a pensar que, se João afirma que de tal modo Deus amou o mundo, eu preciso amar a minha família de tal modo. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu olho o Evangelho, eu vejo um Deus que ama não por aquilo que nós somos ou por mérito. Até porque nós estaríamos ferrados, perdidos, se fosse por mérito, porque nós não merecemos nada. Me desculpa falar isso para você. Nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores, nós somos maus. O que a gente consegue fazer de bom é a ação de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Essa é uma grande verdade. E aí eu meditando nessa palavra e na bondade de Deus, lá no início, em Gênesis, diz que Deus criou o homem, toda a criação, mas criou o homem e depois a mulher, e aí depois Deus falou com eles, né? Vocês vão ficar juntos aí, entendeu? Você vai sair da sua casa, você vai se tornar uma só carne, e aquilo era bom e perfeito. Queridos, era tão bom que Deus vinha à tarde, à tardinha, agora já está noitinha, né? À tardinha, na brisa da tarde, bater papo com eles. Você já pensou nessa possibilidade? De Deus vir bater papo contigo? Família é bom ou não é? Expressa o amor de Deus ou não expressa? Claro que sim, mas entrou nessa história o pecado. Lá atrás entrou o pecado nessa história, no amor de Deus, na proposta de Deus, na proposta de um Deus que tem para nós vida eterna e salvação. Jesus, ele vem ser a plenitude dessa verdade, mas essa salvação, ela é desde sempre. Deus criou o homem e a mulher para a sua glória, para a eternidade. Deus não nos criou para a morte. A nossa morte não é a vontade de Deus. A nossa morte é fruto do pecado. As maldades que nós vivemos é fruto do pecado. As doenças que nós vivemos é fruto do pecado. Não é a vontade de Deus. O que eu quero trazer
ligando essa realidade do Antigo Testamento com esse de tal modo Deus amou o mundo, para que nós comecemos a ter um olhar de que a essência não se perde. Deus resgatou a essência. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Ele enviou o seu Filho para mudar todo o rumo da história que queria nos perder, nos trilhar por um caminho tortuoso. E assim hoje são as nossas famílias, queridos. Sabe, a gente hoje, de repente, olha para dentro da nossa casa e não consegue amar um ao outro, porque a gente vê o pecado, a gente não está vendo o outro. Sabe quantas vezes nós nos dirigimos a alguém da nossa família com aquele que me tira a paz, ou aquela? Quantas pessoas se referem a filhos, esposo? Isso é uma desgraça na minha vida. Quantas pessoas, talvez você nunca tenha falado, talvez você nunca tenha pensado, ou sim, mas talvez já tenha escutado pessoas se amaldiçoarem dentro da própria família, e aí o pecado vai fazendo com que essa família, que é fonte do amor de Deus, por excelência, vai sendo corrompida. E aí o que a gente vê já não é mais o amor, é o quê? É o ódio. Aí a gente vê, de repente, por qualquer motivo, um casamento e não sei se eu posso dizer assim, mas por providência de Deus, nós que estamos aqui sabemos, está tendo um casamento, né, aqui ao lado, e aí quantas vezes há toda uma realidade, mas se faltar o amor, esse casamento está fadado a não dar certo. Sabe, queridos, hoje nós vivemos uma geração, uma realidade familiar, em que se pensa em coisas, em ter contratos, virou negócio, infelizmente, e aí vai tirando o quê? A essência. Sabe como vou dar um exemplo, a nuvem muitas das vezes ela cobre o sol, não é isso? E aí a gente já não vê o sol, mas o sol deixou de estar? Não, você só não está vendo. Muitas das vezes hoje, esse pecado, ele está fazendo isso com que as famílias não consigam ver que elas são fonte. Queridos, eu estou dizendo a família, eu não estou dizendo a família A, a família do missionário, a família porque a bênção de Deus, quando Deus vai falar lá no Magnífica, que Nossa Senhora fala, diz no final, que todas as famílias serão abençoadas pela fé de Abraão. Ela está dizendo todas as famílias. Ela não está falando só a família de quem é católico. A Bíblia está dizendo todas as famílias. Porém, o que diz aqui nessa Bíblia? Se eu crer, então se eu começar a olhar a minha família, e eu estou dizendo isso com propriedade, porque nós vivemos essa realidade de uma crise muito grande no nosso matrimônio, em que a gente já não se olhava, em que a gente já não se tocava, sabe? Em que a gente não tinha uma palavra de afeto. E isso não foi de um dia para o outro, não, foi muito tempo. Mas a essência existia do amor de Deus? Existia, por isso nós estamos aqui. Porque esse amor veio em socorro às nossas limitações, às nossas fraquezas, à nossa carne pecaminosa, às nossas paixões, que vão justamente tirando essa visão de que a minha família é uma bênção. Olha para dentro da tua casa, olha para dentro da tua família, e eu vou te fazer uma pergunta sem você me responder. A tua família é uma bênção?
hoje, da forma que se vive? Você não precisa me responder. Eu quero que você reflita. Até porque, quando eu falo isso, eu sou muito tranquilo. Até porque eu não preciso da tua resposta. Sabe por quê, queridos? Porque se eu for pensar em julgar se você está certo ou errado, o meu juízo é injusto. Eu sou pecador. Eu julgo pela aparência. Mas quando eu digo não me responda, só pensam, porque eu tenho a certeza de que o meu Deus sonda o teu coração. E Ele já sabe o que você pensou. E é Ele que pode mudar a situação da tua vida, assim como mudou da minha vida e da vida da Andréia. Hoje eu afirmo para vocês que nós temos uma família imperfeita. Até porque perfeito só o Senhor. Mas a gente luta diariamente para exalar amor dentro da nossa casa, seja para quem for. Seja para quem for. Hoje a nossa oração e o nome da nossa comunidade, que é Mistério de Amor, e é muito interessante que quando a gente é inspirado por ter uma obra com esse nome, que é um peso muito grande, alguns irmãos vêm falar conosco, eles foram incomodados por Deus e viraram para a gente, e falou assim: mistério de amor, Marcelo, Deus falava comigo, que é a própria paixão de Cristo, e é o que tu vai viver. E aí eu te pergunto, como ter uma família que é fonte do amor de Deus sem sofrer? Sabe, querido, se você está sofrendo por alguém da tua casa, é porque você ama. E deixa eu também ser muito verdadeiro para você. Se você não chora, se você não sofre por alguém que está dentro da tua casa, é porque você não ama. Talvez você goste. Porque o verdadeiro amor dói. Dói. Esse é o amor que nós pregamos. É o amor da cruz. Sabe como que eu vou saber se realmente eu amo? Sofrendo, sendo decepcionado, sendo traído. Eu vou beber água. Sendo traído, sendo decepcionado. Sabe, sendo às vezes ignorado. Sendo muitas das vezes caluniado. Por quem? Pela família. Pela pessoa que você ama. Aí que você vai descobrir realmente se você ama. Porque amar quem te ama é fácil. O ímpio também faz isso. Amar quem é bonzinho para você, mole. Qualquer um faz isso. Amar quem pode te retribuir com alguma coisa, nós somos interesseiros. E o mais deles aqui sou eu. Fique tranquilo, não é você. Sou eu. Mas quando eu amo, quando alguém está fazendo tudo contrário daquilo que eu penso, aí eu estou aprendendo a amar com os olhos de Deus. Aí eu estou aprendendo a amar de tal modo. Quando eu perdoo aquilo que para todo mundo é impossível perdoar, eu estou amando com o olhar de Deus. Sabe, quando eu volto lá aonde me fez sofrer, sabe, lá no nosso passado, aonde talvez alguma coisa aconteceu com a gente e que nos faz sofrer, mas esse sofrimento traz amor, esse sofrimento não me corrompe, não me destrói, esse sofrimento, ainda que possa doer, ele gera em mim um conforto e até uma alegria. Aí eu afirmo, você está amando. Aí você está amando, assim. Dificuldade, é difícil amar, difícil pra caramba amar, com certeza é. Não sejamos hipócritas. Você ama todo mundo? Não ama, pode ter certeza, não ama. Só Deus tem essa graça. A gente precisa desejar salvação para todo mundo. A gente precisa ter um olhar da nossa limitação. Até onde a gente consegue ir?
mas eu preciso ser um imitador de Cristo. Eu preciso pensar que eu sempre vou além. E aí, voltando ainda para a Andréia falar que ela está aqui ansiosa, quando eu volto falando sobre ainda o início da nossa comunidade, que é muito novinha, vai fazer 2 anos agora no final do mês, e uma outra irmã que vira para a gente e fala assim: Marcelo, Deus vai te ensinar a amar quem mais te machuca. Isso é um mistério de amor. E virar de todos os lados. Ela ainda falou assim: virar de todos os lados. Isso é mistério de amor. Sabe? E aí eu vou me confessar com um sacerdote. Na época, fui confessar. E aí acabou a gente, depois da confissão, fazendo um aconselhamento. E aí ele vira para mim e fala assim: Marcelo, Deus está mostrando que você vai sofrer muito por causa da missão, mas Ele vai te dar a graça de permanecer fiel, mas pode preparar, porque é um amor sobrenatural. O que é um amor sobrenatural? Santa Teresinha, os santos, a cruz. Posso pegar aqui, irmão? Aqui um amor sobrenatural. Isso aqui é muito bonitinho para a realidade que Jesus viveu. Nós sabemos disso. Isso aqui está muito bonitinho, né? Para a realidade que Jesus viveu. Mas ainda assim o olhar dele é um olhar de misericórdia. Santa Faustina diz isso, que o olhar do quadro é o olhar da cruz. É o olhar de misericórdia. Como se não bastasse, ele ainda transmite isso com palavras. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí eu quero mais uma vez te perguntar: você ama a sua família? Não precisa me responder. Você ama? Você é uma fonte do amor de Deus que jorra dentro da tua casa? Você quer falar? A gente não falou aqui que nós temos 7 filhos, né? Vivos, total de 11, tem intercessores do céu. Falar de família é complicado, gente. Porque a família, uma vez eu falei numa live que a minha família era eu, Marcelo e os meus filhos e os que moravam na minha casa. E falei que minha mãe e as outras filhas casadas eram parentes. A minha mãe não queria deixar eu entrar na casa. Não queria deixar eu entrar na casa dela, me excluiu de tudo. Ficou chateada. Mas é minha família. Só que não entendem que hoje é uma família de uma maneira diferente. É uma família um pouco afastada, como se eu morasse no Rio e eles morassem na Bahia, mas é a família. E eu falei aqui que eu ia falar o que a gente precisava ouvir. E às vezes a gente acha que vai falar porque o outro precisa, mas somos nós, né? E Marcelo falando muito de amor, falando de tudo que a gente viveu. A gente teve um começo bagunçado, né? Que a gente se conheceu, namorou, eu engravidei e assim começou o nosso relacionamento durante muito tempo. A nossa história também está ali no livro, né? Depois, se você quiser conhecer, só comprar o livro ali para ajudar a comunidade. Isso que eu ia falar, né? Se quiser conhecer, não, o livro que você vai comprar depois do evento. E a gente teve muitas lutas, né? Eu rezei durante 10 anos. 10 anos para a conversão do meu esposo. Por quê? Porque eu não queria que minha família acabasse. A minha sogra, ela falava, não, vai dar certo, tem jeito. E aí quando o Marcelo foi para a igreja, eu saía. Eu quis me vingar dele, né? Achando que ia ser vingança, mas o sofrimento foi para mim também.
E aí ele rezou, a oração dele tem mais poder, ele rezou durante 9 meses e eu voltei logo. 10 anos e 9 meses. 10 anos, 9 meses. O padre falou para mim uma vez que tem pessoas que conseguem suportar mais tempo a dor. E ele ia morrer, né? Se ele ia, ele ia morrer. Sou mais mole, né? E aí Jesus falou, volta que tá na hora. E nisso tudo aí a gente foi caminhando, né? Eu nem sempre fui essa pessoa que sou hoje, que preciso melhorar ainda 99%, mas estou no caminho. E a gente foi caminhando e nem sempre era o amor, né? Eu falo que de uns 6 anos para cá, não, 8 anos, minha filha caçula tem 8 anos, vai fazer 9 agora no dia 12. Da Taila para cá, que a vida, que a gente foi viver o melhor do nosso matrimônio. O melhor. Não sei explicar porquê, mas é o melhor. A gente partilha muito, né? A gente chora junto, ri junto. E tem sido tempo de aprendizado. E Deus, Ele tem os meios de não deixar a gente ir, né? Ele fala, nós somos livres, mas Ele usa de caminhos para não deixar ir. Eu costumo dizer que Jesus tem me amado muito. Ele sempre me amou, mas tem amado por quê? Porque eu agora tenho deixado Ele me amar da maneira que Ele sempre quis. E eu vou falar uma coisa aqui que isso eu falei um dia desse para o Marcelo, que eu não sei porquê, mas que Deus tem mandado eu falar isso, né? Porque de uma coisa que eu vivi no Dia das Mães. E isso me fez perceber que eu amo a minha família, né? Eu amo as minhas filhas mais velhas de tal maneira que eu tenho feito o possível e o impossível para que elas consigam alcançar o céu, igual a gente está lutando, né? Porque eu falo que eu não quero ir para o purgatório, mas não. Antigamente eu falava, se eu ficar no purgatório tá bom. Não, agora eu quero ir direto. Eu falei para Nossa Senhora que é para ela deixar lá o tercinho, quando ela vê que eu estou chegando, ela fala, filha, é por aqui, e me puxar. E no Dia das Mães a gente sempre costumava passar junto. Eu, minhas filhas, minha mãe, minha irmã. E o ano passado elas foram para algum lugar e se desentenderam e ficaram de mal, todo mundo de mal. E ali acabou aquele momento de família, né? E aí quando foi esse ano, elas falaram para mim que era para ir para lá, que elas queriam me levar para almoçar na Feira de São Cristóvão ou no Gigante Nordestino. Eu falei, caraca, né? Vai ser bom demais. E aí o que eu fiz? Fui rezar. E só que o meu coração não ficou com desejo de ir para onde elas queriam me levar. E aí eu falei com o Marcelo, eu falei, olha, eu não quero ir e não quero que elas venham para cá. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não quero. Vamos almoçar nós aqui, a gente faz do ovo mexido, a gente faz qualquer coisa, mas eu não vou ficar na cozinha também. E elas não querem, eu moro em Campo Grande, elas moram em Braz de Pina, elas não querem se dar o trabalho de... Elas queriam que o pai fosse buscar. E aí ele falou, vou lá. Eu falei, tu vai, Marcelo? Vou. Eu falei, então tá bom, vai. E aí ele foi. E aí no primeiro momento, quando eles chegaram, eu já achei estranho, porque elas trouxeram cerveja. Eu falei, eu não estou acreditando. Meu marido deixou isso acontecer.
E ele falou assim, mas elas pediram para trazer só uma caixinha. Amém. E aí elas almoçaram, né? E aí ficamos partilhando, e riso para lá e riso para cá. E no final da noite, uma das minhas filhas falou que ia botar um chip para não engravidar mais. E eu falei para ela, isso é coisa do demônio. Aí ela virou e falou assim, então quantos eu tiver eu vou trazer para a senhora cuidar. Eu falei, eu cuido, pode trazer, mas não faça isso. E aí começou, mas porque você teve um monte de filho, você quer que a gente tenha, você teve um monte e não cuidou, e você abandonou todo mundo. E aí teve uma que se levantou e, olha, mas ela só me chamou de santa, porque ela não me acha uma santa, né? Para vocês terem noção do que foi. E aí ela falava assim para mim, você não vai se defender, você não vai falar nada. E eu falava para ela, não. Aí ela falou, você tem que falar, mas eu não quero falar. Só teve uma que não falou nada. Eram 4. As 4 mais velhas. E aí 3, né, falando, e eu fui, peguei, e eu pedi na Nossa Senhora que me desse sabedoria para lidar com aquela situação. E ele, parado, olhando para mim, ele não entendia, porque eu sou elétrica, eu sou agitadíssima, e não vou dizer para vocês que eu não tive vontade de levantar, agarrar ela e jogar ela lá fora. Mas Nossa Senhora falava assim para mim, não, calada. E aí foi, aí passou, aí uma das minhas filhas falou assim, gente, hoje é dia das mães, o que vocês estão fazendo? Mas ela merece ouvir. Aí foram embora. Ele foi levar elas em casa e eu fiquei, tomei um banho, estavam os que moram comigo, né? E aí me abraçaram, eu falei, gente, estou tranquila. E aí quando ele voltou, ele veio conversar comigo, pediu desculpa pelaquela situação, e eu falei para ele, olha, você não tem culpa de nada. E aí passou. Só que o que acontece? A gente fica, no momento a gente fica achando que fica odiando, só que eu não conseguia no outro dia sentir raiva, sentir nada que fizesse eu pensar assim, olha, eu não quero mais encontrar com ela, eu não vou fazer mais nada. E aí ela no dia ela falou que estava com depressão, que queria cometer suicídio. Eu falei, olha, eu não sou estudada nessa parte, mas eu conheço pessoas que podem te ajudar, mas eu não quero, então é um direito seu. E passou. E aí a gente tem um grupo da família e todo dia se colocam coisas lá. E aí no dia do aniversário dela eu fui, peguei e botei lá os parabéns. Ela foi, pegou e curtiu de todo mundo e não curtiu o meu. Passou. E quando foi agora em setembro, eu fui no aniversário e essa minha filha estava lá. Quando eu cheguei, ela olhou e ficou de costas. E aí eu falei assim, eu não vou falar com ela. Ela não quer falar comigo, eu não vou falar com ela. Mas durante todo esse período, né, como eu rezo por todas, e Deus sempre colocando no meu coração que ela precisa de muita oração. Não adianta eu querer fazer o que é minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E aí eu fui, e quando eu cheguei perto dela, eu falei assim, Deus te abençoe. E ela olhou para mim e falou assim, amém, e abençoe você também, não precisa encostar. E ali eu fui percebendo que o amor, ele vai machucar. Porque se for tudo
na calmaria, se não tiver provocação, a gente desanima, a gente desiste. A gente não vai lutar pelos nossos. Ela não mora na minha casa comigo, mas ela é minha filha. E muitas das vezes a gente tem filhos que não moram com a gente, mas a gente não quer, não me pertence mais. Mas é nosso dever lutar por eles também. É nosso dever. Olha, às vezes o marido, hoje, graças a Deus, meu marido não bebe mais, mas às vezes é o marido que bebe, chega em casa, quebra, que a gente conversa com tantas pessoas que falam isso. Meu marido chegou em casa e quebrou, meu marido quer. Mas a gente precisa estar firme. E eu percebo cada dia aí com esse mistério de amor, que eu não vou falar tudo, mas depois que eu aceitei esse chamado, que eu relutei muito, eu vou te dizer que eu já estou 100%. Tem 1% ainda que falta aceitar. Mas eu tenho caminhado e vejo que é um caminho de cruz. É um caminho de cruz. Porque se a gente tiver, no oba-oba, a gente não quer rezar. Se tiver tudo nas mil maravilhas, não que tem que estar sempre bagunçado. Mas às vezes a gente precisa levar um salavanco para quê? Para acordar, se tu não tomar vergonha na cara, não tomar jeito, querida, tu não vai chegar no ponto final, que é aonde a gente quer chegar, pelo menos eu quero. Marcelo está aqui já olhando para mim, Marquinhos já mandou que é 5 minutos. Então, eu percebi que eu precisava rezar mais, e aquilo ali foi só um furacãozinho para me acordar. Deus falou, olha só, ou você vai entrar no caminho aí certo, porque se tu ficar lá no trilho, o trem vai passar e vai te pegar. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, Eu me abalei? Claro, porque não é fácil ouvir do filho que você não presta, mas foi para mim um despertar. E se alguém aqui está passando por isso, desperta. Se você conhece alguém que está passando por isso, que precisa desse salavanco, quando você olha, vamos rezar, convida essa pessoa para rezar, chama ela, nem que seja uma Ave Maria todo dia, pela pessoa que está precisando, e as coisas vão. Ela continua lá no cantinho dela e eu no meu, mas todo dia uma parte das minhas orações são por ela. Queridos, a gente falou bem rápido um pouco de coisas que a gente tem vivido durante essa trajetória, e o que a gente consegue hoje aprender e ver é que as coisas do mundo não podem destruir a essência da criação de Deus. E você foi criado para o amor, para amar. Sabe, talvez a gente falou pouquíssimo. Mas a gente tem aprendido isso, que o meu sofrimento, a minha dor, não pode tirar a essência do amor que está em mim. É fácil viver isso? Não. Não é fácil. Nós somos humanos. Marcelo, é possível? É possível. É possível. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que é possível. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que é possível espremer o meu sofrimento e cair amor, ao invés de dor, sangue, lágrimas, apenas. E é isso que a gente quer, assim, que hoje o Espírito Santo mova no seu coração. Que a gente quer que o Espírito Santo hoje mova no teu coração
é que você é capaz de amar mais do que você pensa que é. Nós descobrimos isso com as dores. Nós descobrimos quando a gente quase se separou. Sabe, eu descobri o quanto eu amava minha esposa quando eu olhei o meu casamento e não via mais o meu casamento dentro de casa. Aí eu descobri que eu amava. Não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, deu tempo. Mas eu quero dizer assim, porque às vezes a gente não percebe. A gente não percebe. Por quê? Porque a gente não pratica o amor. Uma outra coisa também que eu quero dizer para você e para nós que estamos aqui, que a gente precisa praticar o amor. O que é praticar o amor? Atitudes no ordinário da vida. Sabe, atitudes? Se respeitar. Sabe, queridos, eu fui drogado esses 10 anos aí que ela falou, não foi só cerveja não, eu fui usuário de cocaína, e quantas vezes eu chegava em casa completamente drogado e queria violentá-la, que era uma forma de violência sexual dentro do nosso casamento. Eu machuquei muito ela, e quando ela diz que quando eu voltei ela quis sair, eu entendi depois de um tempo por quê? Porque eu tinha criado as feridas. Eu tinha criado as feridas. Louvado seja Deus, porque o Senhor foi cuidando de cada situação. O Senhor tem cuidado de nós. Hoje, como comunidade, a gente perdeu muitas coisas, querida. A gente perdeu casa, a gente perdeu carro, a gente perdeu emprego. Para que Deus virasse para a gente e falasse assim, ó, eu quero vocês missionários. Eu quero vocês missionários. E aí a gente entendeu que a gente precisava perder. A gente só não perdeu o amor. Aleluia. O que você precisa perder hoje para entender o chamado de Deus na tua vida? E que hoje, talvez você precise... Quando ela falou agora dessa filha que é a Tássia, só que a gente tem a mais velha, a Tamires. A Tamires ficou em torno de 11 anos sem falar com a gente. Assim, vamos pregar com realidade, até porque eu não estou aqui num parque de diversão. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de uma família que é fonte de amor e que aprende a amar na dor. Essa nossa filha virou para os outros e botou na rede social dizendo que eu era uma mentira. Ela disse que não tinha pai. E no dia do casamento, mais uma vez o casamento, no dia do casamento dela, ela entrou na igreja com o meu irmão. Ela entrou na igreja com o meu irmão porque ela disse que não tinha pai. Ou seja, na verdade no coração dela eu estava morto. Não parou por aí. Marquinhos, a gente vai terminar. Não parou por aí. Nessa época a gente foi morar em Jaconé. A gente morou lá um tempo e as outras irmãs ficaram. A gente dividiu a nossa casa e deu a metade da casa para essa filha porque ela já tinha um esposo. Só que ela queria a casa de cima, que era maior, aonde ficou as outras meninas. E aí o que ela botou na rede social? Que as prostitutas ficaram lá, perturbando a vida dela, porque a prostituta velha foi embora. E Deus falava para a gente o seguinte: ama, abençoa. Toda vez que você passar por ela, Marcela, abençoa a vida da tua filha, porque eu estarei abençoando. Não se preocupa. Ela fazia cara de nojo para a gente. O nosso neto Miguel queria vir estar com a gente, ela segurava o garoto para o garoto não se aproximar da gente e dizia para ele: você não tem avó, você não tem avó. E o que Deus falava? Ama. E assim a gente aprendeu a viver um mistério de amor. Não foi sendo paparicado. Não foi. Precisava acontecer tudo isso. Não foi no carinho. Foi na dor.
Feche os teus olhos aí um instantinho. Sabe, eu não vou te enganar, não. É difícil amar. É difícil ser cristão. E ser católico é mais difícil ainda. Pode ter certeza. Ser católico é mais difícil ainda. Talvez se nós fôssemos de outra religião, hoje a gente não estaria aqui testemunhando. Porque a gente escutou de muita gente. Você é novo. Vai viver a tua vida. Separa. Só que eu sou católico. Eu entendi que para mim o casamento é um só. A gente entendeu na nossa vida e a gente creu que mesmo diante de toda essa situação, Deus é poderoso para restaurar a nossa família, o nosso casamento. E assim Ele fez, porque a gente cometeu a loucura de acreditar naquilo que ninguém acreditava. Mas se um só acreditar, Deus fará proeza. Querido, se você está aqui, esse um é você. Na tua família, esse um é você. Pode ser muito difícil, mas você vai conseguir. Sabe? Talvez Davi, vai ser difícil lutar contra esse cara aí de 3 metros, mas ele foi, ele creu, ele venceu. Sabe? Talvez tantos outros personagens que a gente olha, Josué, que vai derrubar lá as muralhas de Jericó, e entre a muralha e Josué apareceu um homem enorme lá, e ele partiu para dentro daquele homem e falou: tu és do nosso ou tu és inimigo? E era um anjo que dizia para ele: eu vou guerrear a teu favor. Queridos, você não está sozinho nessa batalha. Há anjos guerreando ao teu favor. E eu quero profetizar na tua vida. É impossível você ser derrotado. Você é a igreja do Senhor. Por isso nós temos vencido a cada dia. Aleluia! Pensa aí na tua família. Pensa na família e profetiza a família que Deus sonhou para você. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo. Deixa Deus sonhar em ti. Dispor a tua história. Sabe, de alguém virar para você e dizer que você é bobo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Escuta. Segue além, segue além. Há uma palavra de ordem nessa canção. Igreja, escuta. Segue além. Você é capaz. Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. Segue além. Terás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, porque o melhor de Deus virá. O melhor é hoje estarmos aqui na sua presença. Fica de pé. Segue além. Segue além. Segue além. Oh, segue além. Vira para quem está do teu lado. Canta assim: terás um
caminho. Canta para ele ou ela. Terás um caminho. Fala com ele. Difícil de verás tempestades. Se derrama na presença do Senhor. Deus está agindo. Quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, porque o melhor de Deus virá.